A gente vai para Brasília. Fernando Haddad está falando nesse momento. Repórteres, já eu volto. Vamos ouvir Fernando Haddad. Primeiro, eu dei boa tarde a vocês. E eu vou ser rápido, porque o assunto foi um tema só tratado com o presidente da República. Nós estamos com uma iniciativa já para ser tomada há algum tempo, que vinha sendo discutida internamente e também com os bancos, que é uma coisa, na nossa opinião, de alta prioridade, que vem a ser o que chama de consignado privado ou e-consignado, né? E-mail, que é o consignado eletrônico do setor privado, que é por conta do e-social. Qual é o problema que nós temos hoje? Os aposentados do INSS, eles têm, vamos dizer, uma fonte pagadora só, né, que é o próprio INSS, e a pessoa tem ali a regularidade dos seus pagamentos garantida pelo Estado brasileiro. O funcionário público não aposentado tem estabilidade garantida na Constituição Federal. E você sabe que para alguém sair do serviço público, ou é voluntário ou é um processo administrativo longo. Esses dois conjuntos, eles têm mais ou menos uma folha, né, o INSS e o serviço público, de 120 bilhões de reais. Tá? Aproximadamente 120 bilhões de reais. Estou dando números redondos. O crédito consignado desse público chega a 600 bilhões de reais. Desse grupo, INSS e servidores públicos, que é o consignado que está funcionando hoje, né? Ele tem, repito, 120 bi de folha e 600 bilhões de crédito consignado. Já no caso privado, como ele é um pouco burocrático, que envolve convênio com empresas e tudo mais, e exclui um conjunto enorme de trabalhadores. Vamos falar no caso limite, a empregada doméstica, né? O funcionário que atende uma família. Ele tem lá o seu registro, o seu recolhimento, mas ele não tem acesso ao crédito consignado. Ou de uma pequena empresa, uma pequena loja, uma padaria, uma farmácia. Ele também, dificilmente, um empregado do Simples, um empregado de uma pequena empresa terá acesso ao consignado, porque exige uma série de formalidades da empresa com os bancos. Esse produto, ele provoca uma pequena revolução no crédito brasileiro, porque você vai consignar no e-social, que é algo que toda empresa hoje tem que aderir para fazer o recolhimento do que deve ao trabalhador em termos de INSS, fundo de garantia, imposto retido na fonte e assim por diante. Então, o e-social, ele se transformou num veículo que permite o crédito consignado privado. Qual é a vantagem disso? É que hoje todas as empresas reunidas, contra 600 bilhões, né, que eu disse de crédito consignado dos primeiros dois segmentos, tem apenas 40. E o valor da folha é equivalente. Então vejam vocês, num caso dos dois segmentos, você tem 120 bilhões de folha para 600 de crédito consignado. No outro caso, você tem os mesmos 120 bilhões de folha para 40 de consignado. Aí você vai perguntar, bom, mas a pessoa que está numa empresa pequena e não tem acesso ao crédito consignado, ele vai ao sistema bancário. Só que quando ele vai ao sistema bancário sem a garantia do salário dele, de uma parte do salário dele, ele paga 2, 3 vezes mais de taxa de juro do que ele poderia pagar se ele tivesse o mesmo mecanismo que aposentados e servidores públicos têm. Então nós estamos falando de algo que pode favorecer milhões de pessoas. Milhões de pessoas que hoje não têm acesso ao crédito consignado passarão a ter um mecanismo moderno, eficiente, transparente, com uma plataforma em que você vai poder comparar as taxas de juro praticadas pelo sistema bancário, a pessoa vai poder fazer, né, o seu pedido para o banco que eventualmente tiver disposto a oferecer para ele o crédito com aquela taxa. Então você vai criar uma nova plataforma virtual que vai permitir a milhões de brasileiros que hoje não têm acesso ao crédito consignado barato
essa abertura. Quantos brasileiros poderão ser beneficiados, ministro? Todos os seletistas. Vocês têm uma ideia? Todos. 40 milhões. Não, isso é... Não, cada banco vai operar da maneira como opera hoje. Então, nós fizemos uma última reunião com o setor privado, já consultamos. O presidente deve chamar uma última reunião de governo para arbitrar os pequenos pontos que faltam ser incluídos no projeto de lei, ou medida provisória, ainda não tenho notícia do qual vai ser o veículo que o presidente vai decidir, mas esse ano de 2025 nós vamos ter uma ferramenta muito eficiente para permitir a famílias que hoje não têm acesso ao crédito barato, um mecanismo que hoje só está disponível para aposentados e servidores públicos ou daquelas poucas empresas que têm convênios com os bancos para os seus trabalhadores especificamente. Quem dizer a aprovação do Congresso Nacional, isso pode ser efeito imediato. Se for por medida provisória, tem efeito imediato. Né? Isso eu não posso anunciar porque não foi objeto. Não, eu não posso falar. Ministro, tem alguma regra para definir que aniversário do FGTS? Acaba, era a defesa do ministro Marinho que está aqui do seu lado? Isso não foi tratado nessa reunião. Nós tratamos especificamente da medida provisória. No caso de desligamento do funcionário, quem fica com a dívida? No caso de desligamento do... Não, como todo consignado, olha, vale a regra da consignação. Você está elevando o empregado privado de uma empresa à mesma categoria que um funcionário público e que um aposentado do INSS tem hoje. Porque, na verdade, o que nós estamos viabilizando pelo I-Social é um mecanismo de democratização do crédito barato, que hoje está circunscrito a essas duas categorias, porque a terceira, que vai ser agora atendida na sua plenitude, ele é muito restrito, porque depende de uma série de formalidades da empresa com os bancos, que vai ser superada justamente pela utilização do I-Social. Ministro, tem o taxa de juros como tem como consignado no INSS? Haverá algum teto? Isso vai ser matéria deliberada pelo presidente no encaminhamento do ato legal para o Congresso Nacional. Ministro, tem o tempo mínimo, por exemplo, de trabalho, de carteira, para poder ter acesso a esse crédito ou não? E isso cada banco vai decidir a sua linha. Cada banco vai fazer a sua análise de risco. Aquele trabalhador muda de emprego a cada quantos meses? O trabalhador está 10 anos na mesma empresa, o outro trabalhador está 2 anos na mesma empresa, um trabalhador tem um salário, outro trabalhador tem outro salário. Percebe? Não é o mesmo mundo, o setor privado não é o mesmo mundo do setor público e do setor de aposentados. Então, é um desafio para os bancos fazer o cálculo, para praticamente para cada cadastro, para cada pedido que vai ser recebido. Ele vai fazer uma análise de crédito. A novidade é que você vai estar usando um mecanismo geral, que é o I-Social, para que essa avaliação de crédito seja a mais rápida possível, com as taxas que não são do crédito atual, que é o crédito pessoal. O crédito pessoal hoje, como o banco está sem garantia nenhuma, ele às vezes coloca uma taxa de difícil cumprimento pelo tomador. E com a garantia associada, como esses outros trabalhadores têm, a tendência forte é de que pela utilização do I-Social você dê aos trabalhadores que hoje pagam 4, 5, chega a 6, até mais, por cento ao mês de juro no crédito pessoal, que por esse mecanismo você traga para uma situação de maior...